Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso encontro, onde nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho de Mateus. Nós estamos estudando a tradução de Haroldo Dutra. Então, semanalmente a gente tem esse nosso encontro para a gente apresentar algumas reflexões que temos feito sobre esse tema, né? Eu quero agradecer a todos, né, que têm assistido, comentado, dado seus feedbacks. A gente está, pouco a pouco, nós estamos dominando essa tecnologia, né? Mas a gente entende que se a gente tem boa vontade, né? Se a gente tem o desejo, a gente faz acontecer, a gente supera esses obstáculos normais, não é mesmo? Quando eu estava preparando este nosso encontro, me veio uma intuição que eu precisava dar um fechamento melhor para essa parte importante que está em Mateus, que se refere às 3 proibições e às 3 advertências que, segundo Mateus, Jesus teria feito a todos nós. Lembrando que essas 2 das proibições estão no capítulo 6. E uma proibição está no capítulo 7. Né? Então, 6 e 7, capítulo 6 e 7, eles se complementam, né? É uma sequência de assuntos. Por isso me veio essa intuição da gente fazer alguma coisa didática, né? Para que a gente entenda melhor. Então, vamos lá. As 3 proibições que Jesus nos apresentou, o tema, o título, né, da passagem são as 3 proibições. A primeira é aquela que a gente comentou, né, rapidamente, quando falamos do capítulo 6. Tá? Porque no final do capítulo 6, que estão a primeira proibição, está no capítulo 6, versículos de 13 a 20. E ele diz: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem. Entesoureis, pois, para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Então, primeira proibição. A segunda proibição está ainda no capítulo 6, está no versículo de 25 a 34. Então, ele diz textualmente: não vos inquieteis por vossa vida. E prossegue, né? Não vos preocupeis com o alimento, com a roupa. E no final, no versículo 34, ele diz: não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Primeira proibição: não entesoureis tesouros sobre a terra. Segunda proibição, que as 2 estão no capítulo 6, não vos inquieteis por vossa vida, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Segunda proibição. A terceira proibição já está no início do capítulo 7, que também nós vimos já anteriormente. Qual que é a terceira proibição? Não julgueis para que não sejais julgados. Então, as 3 proibições: não entesoureis tesouros na terra, não inquietais
pelo dia de amanhã, e não julgueis para ser julgados. E no texto ele fala, aí estão todos os profetas. Toda a lei está aí, nessas 3 proibições. Porém, ele vai também, Mateus vai apresentar 3 advertências. Quer dizer, não são proibições, quer dizer, não é uma coisa categórica, com proibição, mas é uma advertência, para que nós não venhamos, né, a cair nessas ciladas, né? Essas 3 advertências já estão no capítulo 7, tá? A primeira advertência está no capítulo 7, versículo 7, que diz assim, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Essa advertência, essa recomendação, ela está muito bem esclarecida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Inclusive, o título do capítulo é esse, né? Pedir e será vos dado, buscar e achareis, né? Mas Kardec, ele coloca, porque nós sabemos, né, que no Evangelho segundo o Espiritismo tem a parte bíblica, o texto bíblico, né, que é de Mateus, tem as considerações de Allan Kardec e tem as mensagens psicografadas, que Kardec escolhe aquelas que foram recebidas e que tem, né, relação com o que está sendo dito, né? Então, nesse capítulo 25, nas considerações de Allan Kardec, ele fala que essa advertência, essa recomendação, está muito ligada a 2 leis, né, morais, que estão muito bem explicadas no Livro dos Espíritos, né, das leis morais, que é a lei do trabalho e a lei do progresso, né? Por isso que Jesus nos recomenda, né, buscar e encontrareis, pedir e vos será dado, né, batei e será aberto, no sentido de uma fé ativa. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar, nós temos que colocar os nossos esforços em movimento para que o universo, né, conspire a nosso favor, né? Então, é muito clara essas considerações que Allan Kardec faz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo com relação a essa passagem. Então, primeira recomendação, primeira advertência que Jesus nos coloca é: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós, né? Esse pedir e vos será dado também diz muito também respeito à prece, à oração, né? Mas voltamos, né, a enfatizar, o Espiritismo nos convoca para uma fé operante, para uma fé ativa. Vamos ter fé, mas vamos fazer a nossa parte, né? A segunda advertência está em capítulo 7, versículo 13. E diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela, né? E essa advertência, essa recomendação tem, né, a sua ligação, tem sua explicação também no Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 18, que é o capítulo muitos são chamados e poucos os escolhidos. E a gente sempre fala isso, né? É uma advertência muito comentada no meio espírita, né?
E nesse capítulo do Evangelho tem um subcapítulo exatamente com o título A Porta Estreita, né? Então nós sabemos que a porta do bem é uma porta estreita, né? O mundo tem, né, as suas portas muito abertas, né, para a destruição, para, né, a gente cair em tentação, enfim. A terceira advertência ou recomendação que Jesus nos faz está no capítulo 7, versículo 15, que nos diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, porque vêm até vós como veste de ovelha, mas são por dentro lobos vorazes. O Evangelho também, segundo o Espiritismo, ele vai ter um capítulo muito interessante, que é o capítulo 21, onde tem a parte, né, todo o capítulo haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós queremos, né, eu acho que dar ênfase nisso, porque nós estamos falando para os espíritas. Evidentemente que qualquer pessoa é bem-vinda, né? Independente da sua religião, que queira conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, né? Conhecer a relação da doutrina espírita com o cristianismo, com os ensinamentos do Cristo, todos são bem-vindos. Mas é muito interessante essa passagem, né? E nesse capítulo, que eu parei de citar, no capítulo 21 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, há um subitem intitulado Não creais em todos os espíritos, né? E eu volto a enfocar que são considerações de Allan Kardec, né? Ele diz assim, no item 7, né? Não creais em todos os espíritos. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, pelo contrário, golpe mortal desfere neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Né? Muitas pessoas procuram a casa espírita em busca de um milagre. Mas como já está lá na advertência, na recomendação primeira, pedi-vos será dado, a doutrina espírita, ela entende a fé como a fé operosa, a fé dinâmica, a fé ativa. Nós vamos fazer a nossa parte e Deus fará a dele, né? Mais adiante, é muito interessante que o Allan Kardec coloca: o Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não mais entre os homens encarnados, mas entre os desencarnados. Há dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A doutrina espírita, ela é muito séria. Ela é muito séria. E ela está baseada no princípio da ciência, da filosofia e da religião.
Então, diante dos fenômenos espíritas, é recomendado, Allan Kardec nos recomenda, não só aqui na sequência desse capítulo, mas no livro dos Espíritos e, sobretudo, no livro dos Médiuns, a esse respeito. Nós temos que ter muito cuidado com as comunicações que nós recebemos. É de bom tom, recomenda o bom senso, que nós, ao recebermos as comunicações, quer psicofônicas, às vezes nós gravamos, né, essas psicofônicas, e como também as psicografias, é de bom tom, recomenda-se que nós primeiro, nós da casa espírita, nós médiuns, o coordenador do trabalho mediúnico, recolha essas mensagens, leia. Não com um pensamento sistemático de crítica, não é isso que eu estou falando. Mas faça uma leitura isenta, uma leitura de observador. Para ver se não há nenhuma contradição. E no próprio capítulo 7 e nos versículos seguintes, ao versículo 15, que fala dos falsos profetas, o próprio Jesus vai dar os critérios para que a gente conheça os falsos profetas. E que, no caso, Allan Kardec está dizendo que pode haver falsos profetas na erraticidade, os espíritos. Então, é importante que a gente tenha essa atenção, esse cuidado com as mensagens recebidas. Certa vez, alguém me questionou sobre isso. E me disse assim, mas eu não vou analisar a mensagem que eu, médium, estou recebendo, porque senão o espírito pode se sentir mal, se sentir constrangido, se ofender. Eu disse, espera aí. Se esse espírito vai se melindrar, é porque superior ele não é. Porque só nós, aqui encarnados, ainda em processo de evolução, é que temos esses melindres. Disse. O espírito superior, ele quer mais que a mensagem seja analisada, que a mensagem seja estudada. Porque ele sabe que não vai ter contradições. Só quem não tem segurança é que vai se ofender. Concordam? Então, meus irmãos, meus amigos, nós estamos vivendo, né, num mundo de transição. A doutrina, ela é esclarecedora. Ela nos convida, né, a essa posição de advertência, de cuidado. Porque senão nós estaremos compactuando com esses falsos profetas. Então Jesus, como eu disse anteriormente, ele dá algumas recomendações, né? A mensagem está conclamando ao bem? Ou ela está subliminarmente colocando
trabalhador contra trabalhador. Essa mensagem, ela é condizente com a doutrina espírita, com os conceitos da doutrina espírita, com a palavra do Cristo. Então a gente conhece os falsos profetas pelos frutos que eles dão. Está lá no Evangelho. Então, meus irmãos, nós, particularmente, eu participo de trabalhos mediúnicos, né? Nós temos no Centro Espírita Ismael, que eu frequento, que sou vice-presidente, nós temos esse cuidado, né, de analisar, né, e de só divulgar, né, quando nós vemos que está tudo ok, né, que não há nenhum subterfúgio, nenhuma ideia subliminar, né, mensagens que ficam chamando a atenção de um, chamando a atenção de outro. Os espíritos superiores, eles, por serem superiores, eles têm muitas funções, eles têm, né, muitos trabalhos, eles não vão, né, perder tempo com picuinhas, né, recomendação de como que vai por cadeira, como que não vai por cadeira, se acende luz, se apaga a luz. Isso para eles são coisas relevantes, concordam? Então, meus amigos, a fé é importante, a fé. Mas a doutrina espírita já nos pede uma fé raciocinada, para que não venhamos cair em tentação, para que não venhamos ser coniventes com os falsos profetas. Que está aí, que é um fato, e nós não podemos negar. Então, meus amigos, nós gostaríamos de agradecer muito a atenção de vocês. Os meus amigos pedem para que eu repita que, se você gostou, inscreva no canal, né? Compartilhe. Isso seria interessante para que a mensagem de Jesus e esses comentários à luz da doutrina espírita possam ser divulgados. Eu agradeço muito a sua atenção e espero que o Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia, possa nos envolver sempre com muito amor, com muita luz, muita paz para todos nós, hoje e sempre.